Vamos agora deduzir a equação do balanço de energia para um elemento de volume superficial, conforme ilustrado aqui na figura. Dando um zoom nesse elemento de volume, a configuração que vemos é ilustrada aqui. Novamente, usando a simbologia para designar a localização dos nós, vemos o nó MN, o seu vizinho à esquerda, vizinho inferior, vizinho superior. Note que o nó superficial ele tem um número de vizinhos menor, e ele vai trocar calor também com o fluido com o qual ele está em contato. Sugiro que nesse instante vocês pausem o vídeo e procurem desenvolver a própria equação de conservação, seguindo uma metodologia semelhante à que foi adotada no vídeo anterior. O balanço de energia para esse elemento de volume, considerando estado estacionário, ele pode ser equacionado considerando as parcelas de entrada e saída de energia. Seguindo a mesma metodologia que respeita a convenção para os sinais dos fluxos de calor e para as taxas de transferência de calor, nós indicamos que a entrada de energia por condução se dá através dessa face e ela é calculada através dessa expressão. É a altura multiplicada pelo comprimento perpendicular à tela do computador, então é ΔY vezes 1, condutividade térmica nessa face e a diferença de temperatura Tm menos 1n menos Tmn dividido pela distância que separa os dois nós, que é ΔX. Lembrem que novamente aqui estamos assumindo que a variação de temperatura entre esses dois nós é linear. Essa hipótese ela vai se tornando cada vez mais realista e mais correta à medida que a distância entre esses nós vai reduzindo. Lembrando do conceito de derivada, lembramos que rigorosamente falando, o valor de dt dx corresponderia a essa diferença quando ΔX tende a zero. Então essa parcela representa a entrada de calor por essa face, a outra entrada de calor vai se dar pela superfície inferior. Notem que agora essa área aqui vai equivaler a ΔX sobre 2. Então vamos multiplicar ΔX sobre 2 vezes 1, vezes a condutividade nessa face, Tmn menos 1 menos Tmn, dividido pela distância que separa os nós, que é ΔY. A parcela de saída vai ser calculada através da troca de calor por convecção com fluido. A área aqui, novamente, é ΔY vezes 1. E agora utilizamos a expressão que temos desenvolvido para transferência de calor por convecção, que é o coeficiente de transferência de calor multiplicado pela diferença de temperatura no nó Tmn menos T infinito. Então a expressão para essa parcela, como é saída, ela vai entrar com o sinal menos, é H ΔY Tmn menos T infinito. A outra parcela de saída é a que vai se dar por essa superfície superior. Novamente a área ΔX sobre 2, então teremos ΔX sobre 2 vezes 1, comprimento perpendicular à direção da tela do computador, condutividade térmica, Tmn mais 1, dividido por ΔY. Então a taxa de entrada menos a taxa de saída de energia vai ser igual a zero. Vocês observem que nós podemos, através de alguns pequenos algebrismos, escrever uma equação que vai nos permitir expressar a temperatura nesse elemento de volume, ou nesse nó, em função das temperaturas nos nós vizinhos. Se na equação anterior considerarmos que ΔX é igual a ΔY e que K é uniforme, a equação desenvolvida pode ser reescrita nessa forma final. Observem que aqui novamente vai aparecer um conhecido nosso, que é o número de Biot. Agora é um número de Biot numérico, que é expresso o parâmetro geométrico ΔX, vezes H dividido pelo valor de condutividade térmica. Nessa equação, as incógnitas são essas três temperaturas, mais a temperatura Tmn. T infinito é conhecido e estabelecido pela condição de contorno. É interessante lembrar que essa condição, apesar de ter se tratado como convectiva, poderia incorporar um H de radiação, como vimos lá no capítulo 1, e neste caso o H de radiação seria uma função da temperatura Tmn, e aí ele poderia ser corrigido durante o processo iterativo de solução do sistema de equações e de determinação das temperaturas. Desenvolvendo agora um balanço de energia para um elemento de volume de quina, conforme o que está ilustrado aqui na figura,
nós temos que esse elemento ele vai ter apenas dois vizinhos internos, um à esquerda e um abaixo, e vai trocar calor também por convecção com o fluido com o qual ele está em contato. Mais uma vez, sugiro que vocês pausem o vídeo nesse instante e procurem desenvolver a equação de conservação para esse elemento de volume que está posicionado nessa quina superior direita e confiram ou comparem com a abordagem que vai ser apresentada nos slides seguintes. Considerando as duas parcelas de entrada e as duas de saída, conforme ilustradas aqui, que respeitam a convenção para orientação dos eixos, e, finalmente, assumindo ΔX igual a ΔY e valor de condutividade térmica uniforme, nós obtemos uma equação de conservação para um elemento de volume em uma quina superior direita, como indicado aqui nessa figura. É interessante que vocês deduzam as equações correspondentes para as outras 4 quinas e para as outras três quinas, na realidade, e para as outras 3 superfícies laterais, e com isso teremos um conjunto das equações que podem ser utilizadas para determinar os perfis de temperatura em sistemas bidimensionais com condutividade térmica constante e sem geração de energia e em condições estacionárias. Esses próximos slides vão exemplificar de forma sucinta os resultados dos balanços de energia para os diferentes elementos de volume e suas diferentes localizações. Aqui foi acrescentado mais uma configuração de elemento de volume, que seria uma quina interna, por exemplo, em uma chaminé de seção retangular, onde nós teremos aqui nessa parte um fluido trocando calor com a superfície do revestimento do material sólido. Mais uma vez, a gente pode gerar uma equação de conservação, que vai ser uma equação linear, envolvendo os 4 elementos de volume vizinhos e mais uma troca de calor por convecção com o fluido com o qual este elemento está em contato. Agora, os resultados dos balanços de energia para um elemento de volume superficial e para um elemento de quina, já com a hipótese de valores de condutividade térmica constante e valores de ΔX e ΔY iguais. Uma outra possibilidade de elemento de volume posicionado numa superfície é aquela em que, ao invés de termos troca de calor por convecção, é especificado um fluxo de calor Q, 2 linhas, como indicado aqui na figura. Neste caso, o resultado da equação de conservação fica desta forma final, onde aqui temos o valor do fluxo de calor, e novamente essa equação é obtida com a hipótese de valores de ΔX e ΔY iguais e de valor de condutividade térmica constante e uniforme no interior do domínio. O resultado da abordagem que foi apresentada até agora é a obtenção de um sistema de equações lineares envolvendo as temperaturas nos nós para cada um dos volumes de controle. Dessa forma, se dividirmos o domínio em 100 elementos de volume, teremos um sistema de equações compostas por 100 equações lineares com 100 incógnitas, que serão as temperaturas nos pontos nodais. Esse sistema deve ser resolvido. A forma mais usual de fazê-lo é utilizando um método iterativo. Um exemplo desse método é o método de Gauss-Seidel. Uma das maneiras de resolver o sistema de equações, como mencionado anteriormente, é o método de Gauss-Seidel, que é um método iterativo. A vantagem desse método é que, para essa configuração de sistema que estamos analisando, esse é um método que garante ou que atende todos os critérios de convergência e, consequentemente, independente do chute inicial que formulemos, ele vai sempre convergir para a solução. Como já mencionado anteriormente, o número de equações do sistema vai ser o número de elementos de volume e, logicamente, quanto maior o número de elementos de volume, maior vai ser a precisão obtida. Nós vimos a razão disso, é que a aproximação para o cálculo dos gradientes de temperatura se torna mais correta quando os valores de ΔX e ΔY diminuem. Em compensação, nós gastaremos um tempo maior, um número maior de iterações para conseguir alcançar a convergência. Uma das coisas que normalmente é feita nesses casos
é um estudo de independência da malha, onde se obtém soluções sucessivas para malhas cada vez mais refinadas e vamos verificando quais são os efeitos do refinamento de malha sobre a solução. O que se constata normalmente é que a partir de um certo momento, a partir de um certo refinamento da malha, não há ganho significativo na qualidade da solução, mas há uma elevação significativa no tempo gasto no processo iterativo. Então, o objetivo nessa análise de independência da malha é alcançar uma malha que compatibilize ou que seja um compromisso desses dois efeitos, tempo de computação e precisão alcançada com a solução. Para a aplicação desse método, nós vamos resolver de forma numérica aquele mesmo problema que foi apresentado no início desse capítulo e para o qual temos a solução analítica. Isso é interessante porque vai nos permitir comparar os resultados do método numérico com aquele da solução exata, que é a solução analítica, e aí as hipóteses de verificação que nós comentamos, de que o refinamento da malha permite uma melhor precisão no resultado, poderá ser verificado uma vez que temos uma solução exata para comparação. O domínio aqui de trabalho é aquele mesmo que foi apresentado no início do capítulo. Nós temos uma seção retangular com uma dimensão perpendicular à tela do computador igual a 1. As condições de contorno nessas três faces, as duas verticais e a horizontal inferior, são T1, e na face superior horizontal T2. Logicamente, para a solução numérica, nós vamos arbitrar valores para essas temperaturas, e nesse caso, os elementos de volume superficial e de quina já terão as suas temperaturas conhecidas. Será necessário apenas aplicar os balanços de energia para os elementos de volume que estão no interior do domínio. Aqui nós temos a equação que foi apresentada anteriormente, que representa a solução analítica. Para efeito de solução numérica, foram arbitrados os valores de T1 igual a 100 centígrados, T2 igual a 1000 centígrados, e considerado uma peça quadrada com largura e altura equivalentes a 0,10 metros. Inicialmente foi feita uma discretização, colocando 25 elementos de volume. Nesse caso, o espaçamento foi de 2,5 centímetros, ou 0,025 metros. Nós temos aqui a notação dos diferentes nós em função de suas localizações. É interessante observar que esses nós superficiais já têm as suas temperaturas conhecidas. Dessa forma, o equacionamento vai ser efetivado, vai ser utilizado apenas para determinar as temperaturas desses 9 nós que estão aqui no interior. Uma outra consideração que é importante ser feita é que esse domínio aqui ele apresenta um plano de simetria, de tal forma que podemos afirmar que essa temperatura, por exemplo, T24 é igual a T44, T23 igual a T43, T22 igual a T42. Isso reduz o número de incógnitas para 6 e vai permitir que se alcance a solução com um número menor de iterações. É claro que nesse caso, como a divisão foi com a malha relativamente grosseira, esse ganho computacional é relativamente pequeno, mas se tivéssemos dividido isso num número maior de elementos de volume, a consideração da simetria teria efeitos significativos em termos de redução do tempo necessário para se alcançar a convergência e obtenção da solução final para a distribuição de temperaturas. Aqui temos a ilustração do plano de simetria, igualdades das temperaturas, como foi informado anteriormente, e os valores das temperaturas superficiais que são especificadas através das condições de contorno. Só temos elementos de volumes internos e utilizamos ΔX igual a ΔY e K constante. Os balanços de energia para cada um desses elementos de volume interno geram essa equação que vai ser válida para todos os elementos de volume que estão posicionados aqui no interior do domínio. No resultado, teremos um sistema de 6 equações com 6 incógnitas, considerando os planos de simetria. O processo de interação, então, vai se desenvolver a partir de um chute inicial para essas 6 temperaturas. Elas serão sucessivamente corrigidas aplicando esta equação, até chegarmos a um ponto em que iterações sucessivas não provoquem mais variações significativas nas temperaturas. Na hora de formular o chute inicial, não é interessante se despender um grande esforço procurando chutar valores de temperatura próximos das corretas. É claro que esse nosso chute certamente vai estar errado, então não é necessário um esforço muito grande nesse chute. Aqui eu formulei valores iniciais para as temperaturas T22 e T32.
até T24 e T34. Coloquei valores crescentes de temperatura, porque sabemos que nessa fase superior os níveis térmicos são mais elevados. Mas utilizei valores redondos de temperatura de 200, 400 e 700 centígrados. Então, a partir desse chute inicial e das equações de conservação na forma de um sistema linear de equações que foi desenvolvido anteriormente, podemos desencadear o processo iterativo e ir sucessivamente corrigindo esses valores de temperatura até constatar que essas temperaturas não estão sofrendo mais variações. O critério de parada do processo iterativo é estabelecido pelo usuário. Normalmente você especifica que alcançou a convergência se, por exemplo, as temperaturas deixarem de variar na segunda casa decimal. Para essa malha grosseira que foi utilizada, foram determinados esses valores de temperatura que estão indicados aqui. É interessante agora comparar esses valores com aqueles obtidos através da solução analítica na forma de uma função de séries. Esse slide compara os valores da solução analítica obtida aqui em azul com as da solução numérica para essa malha grosseira. Nós vemos que os valores estão relativamente próximos, mas há diferenças, por exemplo, da ordem de 12 graus entre as temperaturas T34 e T34 obtida pela solução analítica. Uma maneira de melhorar a qualidade desse resultado é utilizar uma malha mais refinada. Isso foi feito utilizando uma malha com dimensões bem menores do que essas aqui, na realidade uma dimensão 5 vezes menor do espaçamento entre as malhas e, consequentemente, com um número de elementos de volume bem maior, e vocês vão constatar no próximo slide que as temperaturas obtidas pela solução numérica vão se aproximar muito mais daquelas calculadas através da solução analítica. Esse slide final mostra o resultado das distribuições de temperatura. Foram calculadas as temperaturas nos mesmos nós, onde temos os valores da solução analítica, agora utilizando um espaçamento que está 5 vezes menor do que aquele que foi obtido na análise anterior. Se observa que as diferenças entre as temperaturas caíram significativamente e estão todas elas inferiores a 1 centígrado. Se quiséssemos precisão ou acurácia melhor do que essa, poderíamos aplicar refinamentos sucessivos até alcançarmos valores que estão bem mais próximos da solução analítica. Mas, logicamente, esse resultado, em termos de aplicações industriais, já está extremamente adequado. Isso encerra os capítulos de condução de calor relativo ao estado estacionário. No próximo capítulo, capítulo 5, nos dedicaremos à análise de transferência de calor em regime transiente, tanto para casos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, e encerraremos também com uma abordagem numérica para a resolução de situações mais complexas.